Papai, mamãe, responsável. Vamos falar da nossa atividade de hoje. Ela está nessa apostila de planejamento mensal. É a nossa primeira atividade da semana 2. Semana 2, segunda-feira. É atividade complementar, ditado conceitual para sondagem. Eu quero falar com vocês, primeiro, da importância e do objetivo dessa atividade. Qual que é o objetivo? O objetivo é identificar em que nível de escrita que essas crianças estão. Mas para que eu tenho que saber em que nível de escrita que elas estão? Que níveis são esses? Eu não vou explicar sobre cada um deles, mas os níveis são pré-silábico, silábico quantitativo, silábico qualitativo, silábico alfabético e alfabético. Eu sei que é um pouco complicado, mas numa outra oportunidade eu posso estar explicando para vocês sobre cada um deles. Mas nesse momento, o que vocês precisam saber é que a criança ela precisa evoluir, ela precisa sair desse pré-silábico e chegar ao nível alfabético. Porque se ela permanecer no pré-silábico, as que estão no pré-silábico, elas não vão conseguir ler. Para que elas leiam, elas têm que chegar no silábico alfabético, e para que elas leiam com autonomia, elas têm que chegar no alfabético. Essa atividade eu realizo mensalmente. Esse ano, infelizmente, eu só tive a oportunidade de realizar uma, que foi a inicial no mês de fevereiro, que está aqui comigo. Eu estava com 20 crianças e dessas 20 crianças, 11 delas estavam no pré-silábico ainda, 8 delas estavam iniciando o nível silábico qualitativo e uma apenas estava no silábico alfabético. Essa que estava no silábico alfabético, ela já estava lendo texto simples. Então, para que eu consiga identificar realmente em que nível de escrita que essas crianças estão, é muito importante que vocês sigam direitinho as orientações que estão aqui para vocês realizarem a atividade. Uma coisa que eu quero deixar bem claro é que o objetivo dessa atividade não é a criança escrever todas as palavras de forma correta, de jeito nenhum. Até mesmo porque vocês devem ter observado aqui que as palavras que eu escolhi apresentam dificuldades que elas não vão conseguir escrever da forma correta. Eu sei que vocês devem até ter olhado e falado, nossa, mas Chaléu, como que eu vou ditar a palavra escorregador, bicicleta para uma criança de primeiro ano? Mas não precisa se preocupar com isso, é dessa forma mesmo. A gente escolhe um campo semântico, no caso que eu escolhi nomes de brinquedos. A gente escolhe palavras com diferentes números de sílabas, inicia pelas que têm mais sílabas até chegar no monossílabo, que é a palavra que tem apenas uma sílaba. Você vai pedir para ela fazer no caderno, pede para fazer os pontinhos e pede para ela escrever uma palavra embaixo da outra, por última frase, e escrever com letra maiúscula de imprensa. Que é para ela, a letra maiúscula já tem bem autonomia para fazer, não precisa ela ficar se preocupando com letra. Não importa se a letra não vai estar bonita, não precisa se preocupar com isso. Vamos nos ater a como que a criança está pensando essa escrita. Então, isso que vocês têm que tomar muito cuidado. Na hora de ditar, vocês vão ditar a palavra normalmente. Vai ditar bicicleta, você vai falar bicicleta. Escreve aí para mim bicicleta. Não fala, escreve aí bi, agora o si, agora o clé, agora o tá. Não, fala, escreve para mim bicicleta. E se ela perguntar, mas como é que é o clé? Como que eu coloco o clé? Qual letra que eu vou usar? Você vai responder, você vai colocar da forma que você pensa que é. Pensa aí, como é que a gente representa o clé? E deixar ela pensar e colocar. Se ela insistir,
Você não vai falar mesmo assim. Se ela insistir, não, pensa aí, coloca do seu jeitinho. Não precisa se preocupar, não tem certo e errado, não precisa usar borracha. Da forma que você colocar vai ficar, só pensa primeiro antes de escrever. Pensa e escreve. Da melhor forma que você conseguir escrever sem se preocupar com certo e errado. Não vai ter certo e errado, vai ter um nível de escrita. Se a criança fizer tudo certinho, eu vou ter que pedir para repetir, para eu realmente ter certeza que ela está nesse nível, uma vez que as palavras aqui apresentam dificuldades ortográficas que elas vão estudar só lá no segundo ano. Então, o objetivo é só saber o nível de escrita. Terminou de fazer bonitinho? Terminou tudo? Você vai tirar uma foto e vai mandar para mim, porque através dessa foto é que eu vou analisar qual que é o nível que ela está e vou dar um retorno para vocês. Vou conversar com vocês e vou orientar em relação às atividades que vai fazer com que ela evolua. E vou comparar também com o que eu tenho aqui dela, das crianças que elas fizeram em fevereiro. Então, era isso. Qualquer dúvida pode me perguntar, não faça com dúvida, se tiver dúvida me pergunta primeiro e espera a foto da atividade. Até breve.